Evangelho do dia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim que ao seu pai, à sua mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até mesmo à sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra outro, será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto o outro rei ainda está longe. Do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos e irmãs, um bom dia a todos e todas. Hoje a igreja lembra São Carlos Borromeu, bispo que cuidou com carinho e muita dedicação da formação e catequese do povo de Milão no século XVI e consagrou sua vida no zelo aos pobres e aos doentes. Do texto do Evangelho de hoje, vemos que Jesus está a caminho e multidões o acompanham. Ele então começa a fazer algumas exigências para quem quiser segui-lo verdadeiramente. A primeira condição para segui-lo é uma liberdade total diante dos laços familiares. Ele quer que o discípulo se dedique sem reservas à missão a que foi chamado. Parece que por trás desta palavra de Jesus está o manual do levita, dos responsáveis do culto israelita. Os levitas sempre foram muito dedicados e totais no serviço e na defesa da lei de Deus. Lá no livro do Deuteronômio, Moisés, ao abençoar os filhos de Levi, diz: Levi diz de seu pai e de sua mãe, nunca os vi. Ele não reconhece mais seus irmãos e ignora seus filhos. Sim, eles observaram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Aqui a totalidade deve ser a mesma. O desapego de tudo, de todos, da própria vida, não para defender a lei de Deus, mas para seguir Jesus Cristo até o destino da cruz. É bom lembrar que as comunidades de Lucas já enfrentavam perseguição e muitos dos discípulos de Jesus tinham que optar e arriscar a própria vida. Os exemplos que Jesus dá do construtor e do rei são uma advertência. Quem quer segui-lo deve ter presente e se dar conta dos riscos que corre. Não é uma empresa fácil seguir Jesus, e as exigências são duras. Seguir o Mestre, mas ter um monte de seguranças não dá certo. O desapego da própria vida vem legitimado pelo desapego dos bens. Quem não se desapega dos bens, não se desapegará de si mesmo. Ser discípulas de Jesus é assumir as consequências de uma grande liberdade, de um desapego muito vasto. Sem a entrega dos bens e um desapego total, não se vai até a cruz. Por fim, o Evangelho fala do sal. O sal tem vigor e simboliza uma personalidade forte e decidida. Assim tem que ser o discípulo de Jesus, vigoroso, decidido, pleno, radical na entrega, íntegro. Jesus não quer uma seita de seguidores puros, perfeitos, uma comunidade montada em regras e normas, mas quer um grupo decidido a apostar tudo para segui-lo.
Espírito Santo de Deus, dá-nos o vigor, a criatividade, a prontidão e a totalidade do sal. Queremos seguir Jesus até o dom total de nós mesmos. Dá-nos a tua liberdade e a tua plenitude. Desvencilha-nos de tudo que nos impede de amar e de servir.